Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui hoje para gravar um pequeno vídeo explicando o conteúdo, né, que algumas pessoas tiveram dificuldade, que está aqui na apostila, que é do dia 9 ao dia 21/11, que vocês terminaram. Como teve gente que teve dificuldade, eu gostaria então de explicar um pouquinho sobre fração. Já de antemão, quero falar que eu estou sem máscara porque a gente está numa sala, só duas pessoas, uma longe da outra, né? Mas a gente tem que se prevenir, se cuidar. Só durante a gravação que a gente vai estar assim. O assunto é fração, que vocês viram nessa última apostila, né? E vamos começar então entendendo lá na apostila que vocês pegaram, onde começa, né? Citando o exemplo da laranja. Vamos imaginar que eu tenho uma laranja, eu dividi essa laranja em partes iguais, você mesmo pode fazer em casa. Pega uma laranja, parte, dá um pedaço para alguém, tá aqui a laranja. Eu vou dizer que eu dei o que? Metade, um meio, ou seja, um pedaço. Fiquei com um pedaço, né? Peguei esse pedaço para mim e dei esse pedaço para alguém. Montei a fração. Tá, mas alguém vai perguntar, como que eu monto essa fração? Como é a fração? Olha, o número de cima, que nós chamamos de numerador, né? E o de baixo, denominador. Então, eu vou sempre pegar primeiro o denominador, o de baixo. Por quê? Porque em quantas partes eu dividi o inteiro? Quantas partes eu dividi a laranja? 2 partes. Então, eu pego ele e coloco no denominador. Está aqui, ó, na parte de baixo. Quanto eu dei para outra pessoa? Um pedaço. Um meio. Da metade da laranja, eu tirei uma parte, que é o meio. Eu dei um pedaço e fiquei com um pedaço. Então, eu montei a fração, né? Eu posso até tirar aqui, ó, para você entender melhor agora. Eu dividi a laranja em 2 partes e eu tirei uma parte para mim. Tá aqui. Dei uma parte para o meu colega. Montei a fração. Então, lembrando, numerador é o de cima, denominador o de baixo. Seguindo a apostila de vocês, eles traz outro exemplo, né? Ela traz outro exemplo de uma pizza. Quem não gosta de pizza, né? Vamos imaginar aqui uma pizza. Eu não vou comer uma pizza sozinha, eu vou dividir com outras pessoas. Eu vou dividir essa pizza em 8 partes. Olha, desculpa se o desenho não ficar certinho, tá? Mas vamos imaginar aqui 4, né? Com mais 4, olha, 8 partes. Ela tem que ficar partes iguais, tá? Desconsidera o meu desenho se ele ficar um pouco torto, mas tem que ser partes iguais. Pronto, faz de conta que tá. Eu vou comer um pedacinho dessa pizza, esse aqui. Quanto que eu comi dessa pizza? Primeiro eu vou saber em quantas partes eu dividi a pizza. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi em 8, que é o denominador, sempre embaixo. 8 partes. Quantos pedaços eu comi? Eu comi 1. Então, de 8, eu tirei 1 oitavo, né? Se eu pegar um pedaço para um colega, um pedaço para outro colega, aqui e aqui, pronto, até aqui nós comemos. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então agora vai mudar. Nós comemos 5 oitavos, né? Da pizza toda a gente comeu 5 oitavos. E se eu perguntasse o contrário, quanto sobrou da pizza? Eu dividi a pizza em 8 pedaços, né? E nós comemos 5, 3 pedaços sobraram. Então, sobraram 3 oitavos. Até aí deu para entender? Olha, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Como se lê, né? Eu já fui fazendo e lendo a fração. Mas existe a maneira correta de ler o denominador. O numerador, ele nunca vai mudar. É o mesmo número. Se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, nunca vai mudar. Quem muda é só o denominador. Então vamos aqui. Olha, do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até aqui ele vai mudar quando ele estiver no denominador, quando ele for denominador. Se eu fizer assim, 1 e o 2, 1 meio, ele vai ser chamado de meio. Se eu fizer 1 e o 3, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo e 1 nono. Esses aqui, ó,
vão ser dessa forma que eu falei, tá? Sempre só o denominador. O numerador nunca muda. Pode ser 5 oitavos, pode ser 3 oitavos, pode ser 6 oitavos, 8 oitavos. Viram que o numerador não mudei? Continua a mesma coisa, né? Depois do 9, o 10, o 100 e o 1000, nós vamos chamar de décimo, centésimo e milésimo. Esses três vão ser assim, décimo, centésimo. Então, olha, 3 décimos, 6 centésimos, 8 milésimos. Eles mudam, viram que mudou, que aqui ficou diferente, aqui também. Depois disso aí, do 10 para frente, 11, 12, 13, 14, nós vamos acrescentar a palavrinha avos. 2 onzeavos, 3 onzeavos, se for 12, 5 dozeavos, 8 quatorzeavos, 9 vinteavos. Então vai mudar a partir do 11 com a palavra avos. Daqui para cá é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Depois é décimo, centésimo, milésimo. E a partir do 11 a gente usa a palavra onzeavos. Essa é a maneira de se ler. Algumas pessoas também não entenderam quando a gente fala de fração própria, imprópria. Eu vou apagar aqui para eu mostrar. Olha, teve alguém que perguntou: professora, eu não entendi quando é que a fração é própria, imprópria, aparente e igual. Na página, não tem página, se o numerador é menor que o denominador, quem é isso aqui, ó? Numerador. Vou botar aqui a fração 4 sextos. Ele é menor. Quando o numerador é menor do que o denominador, é chamado de fração própria, né? Ó, própria. O numerador é menor do que o denominador. Se o numerador for maior, por exemplo, 8 sétimos, né? Se ele é maior, o numerador é maior, ela é imprópria. Imprópria. Quando o numerador é igual, 2 meio, né? Eles são iguais, é chamado de fração, né? É uma fração igual. Se o numerador, o denominador for uma fração divisível, vou explicar. Por exemplo, 6 terços. Quando é uma fração divisível, o que é divisível? Que dá para dividir o numerador pelo denominador. É uma fração aparente. Quando ela dá para dividir, será que dá para dividir? Dá, se eu pegar o 6 e dividir por 3, dá 2. Por quê? 2 vezes 3, 6. Então, quando ela é divisível, quando dá para dividir, a gente chama ela de fração aparente. Tá? Então, olha, a própria, numerador, é menor do que o denominador. Imprópria, o numerador é maior que o denominador. Igual, eles são iguais, né? Por que é igual? Porque se eu dividir esse por esse, vai dar 1, né? O inteiro, então é igual. E aparente, quando o numerador é maior do que o denominador e ele é divisível, dá para dividir. Ah, mas qualquer número maior daria para dividir, mas tem que ser uma divisão exata, né? Aí dá para dividir, é a fração aparente, tá? Então, eu gostaria de deixar primeiro essa explicação e depois, na sequência, fazer com vocês algumas atividades da apostila para ver se vocês compreenderam, porque teve alguns meninos que enviaram, como por exemplo, vou só citar um exemplo aqui de uma fração que ele não compreendeu. Olha, simples, essa aqui, né? Vamos imaginar uma barra de chocolate. Tá dividido em 3 partes, então, ó. E lá na figura tava assim, ó, pintado essas 2 partes, né? Se eu dividir essa barra de chocolate em 3 pedaços, é o denominador. Quantas partes eu dividi? Quantas partes do chocolate eu peguei? 2. Então, eu peguei o quê? 2 terços. Essa aqui a gente considera como se você comeu, deu para alguém, você tirou. Então, de 3 eu tirei 2. 2 terços. Sobrou do chocolate? Sim. Ele foi dividido em partes, sobrou 1. Sobrou 1 terço.
tá? Que está na apostila, teve algumas pessoas que não entenderam. Eu espero que vocês tenham compreendido essa pequena explicação. Eu vou voltar depois explicando as atividades para vocês, tá? Até lá, então.